Olá, taurinos! Chegamos aqui em mais uma reta final, o mês de dezembro, que vem trazendo aí o fechamento do nosso ano. E pensando em fechamento, a gente pensa também em orientações possíveis que podem não remeter tanto ao futuro, mas remeter àquele aprendizado durante o ano. Aqui a gente está buscando responder a grande questão: o que 2025 quer deixar para cada signo, e você pode fazer o seu passeio astral aí pelo seu ascendente e pela sua lua. Mas em dado momento, essa mensagem aqui encontra os taurinos pensando muito nessa ideia de vamos sentar um pouco e vamos entender aqui o que tem pra gente nesse espaço, nesse tempo. E ó, se você quiser, aproveita e deixa aí de onde você está me assistindo, porque isso ajuda a compor aí a nossa rede, a nossa comunidade por aqui. Mas, sem mais delongas, vamos tentar entender através do Lenormand. E se preciso, tenho aqui meus outros amigos tarozinhos para nos guiar aqui nessa dança. Vamos lá? O que 2025 quer deixar para Touro? Vamos ver o fio condutor, quem surge, quem aparece, por favor. Ó, cegonha. Vamos lá, quem mais chega com essa cegonha? Estamos muito animalescos nessa mesa por aqui. Essas leituras de... Opa, virou... As cartas pularam aqui na minha mão, mas caiu uma que eu vou aceitar. Ok. Cegonha, livros. Vamos mais uma, só para eu entender aqui qual tom. Muito belo e muito bem. Temos uma cegonhinha, temos um livro e temos aqui a casa. Gente, um ano assim que eu poderia até utilizar essa casa, né, para falar sobre um aspecto. Vamos levar agora as mensagens por aqui. Então, gente, na nossa conjunção aqui, nós temos as 3 cartas, né? Relembrando para mim aqui os livros, a cegonha e a casa. E eu tinha uma ideia muito de revisar ou repensar o ano, mas enquanto eu fui ali buscar a encomenda no correio, né? Eu fiquei pensando uma coisa muito importante que Touro pode ter aprendido esse ano e que eu acho fundamental a gente firmar. Quase pode acabar o vídeo depois daqui. Se alguns taurinos chegaram em 2025 pensando, eu quero que o mundo reconheça e que o mundo seja o lugar onde as possibilidades para me estabelecer, para viver, para ampliar meus horizontes e meu conhecimento, né, fosse possível, 2025 deixa uma orientação muito específica para esses taurinos que se conectam aqui. Vocês entenderam e aprenderam durante esse ano que um saber, um conhecimento, ele não vai só te beneficiar quando ele pode ser levado, exposto a esse mundo, quando ele é colocado, debatido, divulgado por esse mundo. Em 2025, muitos taurinos podem ter compreendido que há um tipo de conhecimento, há um tipo de sabedoria que caminhava junto com eles e cresce e só é permitido sair para o mundo quando ele se sente tanto confortável em sua história quanto ele compreende o valor de colocar sobre si um certo nível de dignidade e admiração. Quando eu penso essa cegonha e esses livros, eu vejo que muitos taurinos acharam que o mundo seria o que possibilitaria ou seria o causador de muitas fontes de conhecimento mesmo, né? E aí ele percebeu ao longo desse tempo, desses meses, dessas semanas e dias, que havia algo a ser aprendido dentro de si e dentro da sua história e das suas expectativas que ele não poderia encontrar lá fora. Então é um ano onde, apesar de algum tipo de atenção poder ter sido voltada, né, para o mundo externo, é um ano onde as pessoas desse signo conseguiram entender
sobre até mesmo quando o mundo, quando os eventos e quando as pessoas parecem limitar demais, não é indo em busca de outras pessoas, de outras situações que você vai se sentir livre. É muito uma sensação de acomodei que dentro de mim também há um terreno fértil a ser conhecido, conduzido e colocado em prática. Mesmo que muitas vezes essa condução ela não seja um saber que vá servir para algo fora das minhas paredes, fora do meu físico. É um saber que é muito conectado a essa perspectiva do não é simplesmente porque algo brota, né? Algo floresce lá fora, algo me engrandece no sentido de, eu sou reconhecida por isso, eu tenho esse saber por aquilo. Não é simplesmente isso que vai fazer com que você se sinta fértil, produtiva, capaz de ultrapassar algumas barreiras. É um conhecimento muito único, muito individual também, de perceber que às vezes quando a gente está sozinha, aquela produção que é só naqueles espaços, só nosso também, nos dá um sentido de valor, nos dá um sentido de pertencimento, mesmo que não se conecte a esses outros ou às urgências do mundo. Então, 2025 é um ano que guia e guiará ainda, né, esses taurinos para a percepção de algumas peculiaridades sobre si, sobre o que é o indivíduo, sobre o que é sua individualidade, mas também sobre a percepção do que é que esses momentos mais sozinhos, mais pensativos e reflexivos trazem para si, naquela ideia de vamos supor, uma pessoa te convidou para um evento esse ano e você foi, você tinha vontade de ir, parecia que aquilo ia ser a grande questão da sua semana, do seu final de semana. E mesmo rodeado de muitos elementos, muitas pessoas que seriam capazes de trazer outros saberes, não foi bem lá que você entendeu a vida, que você entendeu sobre si ou sobre como o seu valor está, né, em estar nesses espaços que contribuem com algum tipo de conhecimento. Mas muitas das vezes foi voltada dentro de casa, fazendo aquelas coisas que parecem muito pequenas, né, muito cotidianas para o outro, que você teve os seus principais aprendizados. E são aprendizados que são sim sobre si, sobre conhecer a si mesmo, sobre perceber aonde você aplica o valor, aonde você é capaz de colocar dignidade, mas também é sobre uma percepção muito de, nossa, então também sozinha, dentro de um lugar comum, banal, eu também sou capaz de criar elementos, de criar ambientes onde há ali uma certa proliferação de bem-estar, de saberes, onde em outros lugares eu não estava conseguindo enxergar, porque as expectativas de ter que demonstrar um nível muito alto, um sarrafo muito alto toda hora de conhecimento, estava me exaurindo, estava me esgotando. Então aqui há uma certa conformidade sobre onde é possível aprender e apreender coisas da vida. E você começa a sentir que existe coisas a mais dentro de você que ainda não foram experimentadas e que muitas das vezes você tentou encontrar no mundo ecos correspondentes àquilo que você estava desejando saber ou ter na sua vida, sendo que já habitava dentro de si. E aí, gente, podem me xingar pelo um certo nível de abstração aqui na questão da mensagem de touro, mas é muito sobre como você gera certos conhecimentos e sobre como esse conhecimento, essa busca por conhecimento sempre esteve muito atrelada ao mundo, às coisas do mundo. E aí 2025 deixa para você que talvez algumas coisas estejam naquele lugar mais familiar, mais cotidiano para você. E através desse desfecho aí, vamos tentar entender qual arcano maior marca essa jornada para vocês, desse pontapé, dessa orientação e dessa reflexão. Quem é que é o arcano que acompanha vocês aí nesses momentos também? E que quer te auxiliar. Opa, caíram dois aqui, mas são dois muito coesos.
com essa história que a gente está contando. Aqui a gente tem a torre e a gente tem a morte. E nesse significado, nesse sentido de tentar entender que nem sempre o mundo vai ser o lugar onde vai proliferar os conhecimentos, onde vai ser possível aprender esses conhecimentos, vamos enxergar essas torres muito mais como instituições, muito mais como lugares onde a gente achava que dali era uma fonte de saber, dali era uma fonte de conhecimento, e você percebeu que sem ali um certo estabelecimento de um enraizamento de si mesmo, dos seus conhecimentos, dos seus potenciais, aqueles espaços onde era o maior lugar onde você poderia consumir, onde você poderia conhecer algumas coisas, serem fontes até mesmo de certas intelectualidades ou de certos modos de vida, você viu aquilo ranger e quebrar para você, porque não era bem o que estava relacionado a uma necessidade de conhecimento profundo que não precisa estar em lugares institucionalizados para serem legítimos. E aí vem a morte falando que muitas dessas rupturas chegaram para você porque houve em você essa percepção de parece que quanto mais eu me embrenho aqui, quanto mais eu vou para esse lado, para esse campo, para esse espaço mais institucionalizado, mais tradicional de ser e de erguer, como todo mundo falou, aqui você se cria, aqui você é fortaleza, você percebeu que na verdade você estava num meio bambo ali. E aí quando uma coisa, derrubou aquela imagem que você tinha de alcance, de sucesso por essa via tradicional, você chegou aqui a esse luto de si, mas é um luto de si que vem com uma coisa, uma ideia de libertação e abertura realmente de, cara, infelizmente essa torre precisou cair para mim, para eu perceber o quão infértil esse solo e esse terreno era para aquilo que eu quero ser e me tornar no mundo. Enfim, Touro, mensagem aí, que pode trazer um certo grau de abstração, um certo grau mais, de lirismo, de certa maneira, da questão do, onde é esse conhecimento, cada qual vai colocar aí, quem for tocado por essa mensagem vai saber onde se encontra, mas eu vou ficando por aqui com essas duas arcanas, tendo um grito um tanto silencioso de quem aprendeu a se perceber no jogo e aprendeu a entender que não é porque aquilo não funcionou para você que você está em um momento infértil. Muitas das vezes os moldes e os lugares que você gostaria que depositasse o seu conhecimento não era bem por ali, e nem é sobre eles serem ruins, mas era sobre não ser para vocês. Enfim, eu sou Numarte, aqui do Numarte Cartomancia, por aqui eu vou ficando e espero você aqui nos comentários e também nas curtidas. Vamos lá e até a próxima!